Saudações, galera, vamos lá para mais um vídeo que agora eu fiquei devendo há bastante tempo, né, que seria para tratar sobre movimento harmônico simples, né, o famoso MHS, que é uma matéria que costuma amedrontar alguns alunos, mas eu acredito que sem motivo, dependendo da visão que o aluno tiver de MHS, ele consegue tirar de letra, né. Então vamos primeiro começar aqui tratando da principal analogia que é originária do MHS, né. Quando a gente está falando de MHS, a gente está querendo basicamente fazer uma associação de um MCU com o movimento linear, né? Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa entender o que seria uma função periódica, né? Função periódica, rapaziada, é basicamente aquela que se repete. Então eu vou ter, por exemplo, um valor de x, e esse mesmo valor de x vai se repetir após um período, seja qualquer que seja o x, né? E esse período, claro, ele tem que pertencer ali aos reais, né? Então, se eu tenho uma função que satisfaz esse tipo de equação, a gente pode dizer que ela é uma função periódica. E aí, onde que isso se confunde com o movimento periódico? É basicamente quando eu troco essa função, em vez de usar um f de x para definir aqui os meus valores de ordenadas, eu vou usar um x de t, né? Sendo que x de t é o que representa para a gente a posição em x em função do tempo t, né? Então, basicamente, uma equação de trajetória. Então, se eu tiver o seguinte, uma equação x de t que ela respeita esse padrão, né? Que é a mesma coisa para um t mais um período, né? Eu posso dizer que é uma função periódica. E geralmente essas funções periódicas aqui que vão definir posição, velocidade, assim por diante, elas, via de regra, são construídas em cima de funções harmônicas, né? Funções harmônicas são basicamente aquelas funções trigonométricas, né? Seno e cosseno, fechou? Então nós temos, a princípio, essas duas primeiras definições. E aí vem a cereja do bolo, que seria fazer a associação de um MCU, ou seja, um movimento circular uniforme, com um MHS, beleza? Para isso, primeiro vamos definir aqui um móvel circulando, né, rodando ali ao redor desse círculo trigonométrico. Lembrando, rapaziada, que por definição o círculo trigonométrico ele é o varrer do ângulo, né, é positivo no sentido anti-horário. Então, se eu pego um θ aqui nessa direção é positivo, se eu pego um θ assim, ou um alfa assim, é negativo, beleza? Então, a gente definiu ali minha posição do meu móvel. A gente vai supor que ele realiza um MCU. Se ele está realizando um MCU, rapaziada, quer dizer o seguinte, que ele tem uma velocidade, um vetor velocidade constante. Eu vou deixar esse vetor azulzinho aí. E além disso, como vocês já bem sabem, todo MCU, para existir, precisa ser acompanhado de uma aceleração centrípeta, que eu vou fazer ela de verdinho aqui, beleza? Então nós temos aqui minha aceleração centrípeta, eu não vou escrever aqui em cima do vetor porque eu vou decompor ele. Então a aceleração centrípeta está de verde e o meu vetor velocidade está de azul, beleza? E qual que é a ideia do MHS, pessoal? A ideia do MHS é basicamente a gente trazer esse móvel e projetar, né? Projetar ele numa direção, né? Só que o interessante é que a gente pode até ver. É uma das maneiras da gente parametrizar aqui o meu movimento ao redor de circunferência, né? Eu posso definir esse ângulo θ aqui, e a gente sabe que o MCU ele também é definido por um ômega. Então a gente sabe que aquele ângulo que vai ser varrido é um θ mais um ômega t, né? É o nosso tal do θ em função do tempo, o deslocamento angular em função do tempo. E se eu quero projetar ali, né, sair do plano do sistema de coordenadas polar, né, que é definido por um raio e por um θ, e vir para o sistema de coordenadas cartesiano, ou seja, um x e um y, né, eu preciso basicamente projetar ali a posição. Então seria um r, esse aqui seria r cosseno θ, né, é a posição em x, e a posição em y, r seno θ, né? Só que não é um θ qualquer, é um θ no tempo. Então é uma função horária de θ, beleza? E aí a gente já começa a ver uma coisa interessante. Aqui apareceu as funções harmônicas, né? Apareceram duas funções harmônicas. E aí, onde que isso se confunde com o MHS? Se eu pego e analiso apenas um desses eixos, a título de curiosidade, o eixo x, né? Vamos supor que a gente isolou o eixo x aqui, né? O que a gente vai observar, rapaziada? A gente vai observar o mesmo móvel, né? Sujeito agora, em vez de um vetor velocidade v e a um vetor aceleração centrípeta, ele vai estar sujeito a um vetorzinho velocidade decomposta, que eu vou chamar de v', e a um vetorzinho aceleração decomposta, que eu vou chamar de a', né? O centro do meu movimento continua sendo o centro da circunferência, que eu vou falar que é x igual a zero, né? O centro do movimento. E aí, a partir disso, a gente também consegue traçar minha posição, né? Essa posição a gente já descreveu ali em cima, vai ser o r cosseno de θ no tempo, né? Vai ser essa ali o meu vetor posição.
Agora a velocidade, rapaziada, o que eu preciso fazer? Basicamente decompor o vetor velocidade, né? Lembrando que aqui aparece o θ, né? Por alternos internos, θ e θ. Então, por consequência, aqui é o 90 menos θ. Para decompor o vetor velocidade ali no eixo x, V cosseno de 90 menos θ, vulgo V seno θ. Então, é V seno de θ no tempo. E aí a aceleração, por sua vez, né? É só decompor de acordo com esse ângulo aqui, decompor aqui na direção x, e aí vai ser um A cosseno de ômega de θ, né? A cosseno de, a cosseno de ômega de θ não, a cosseno de θ no tempo, beleza? Então o que a gente conseguiu aqui? Conseguimos algumas funções bem interessantes, né? Que a posição em x no tempo, a gente pode escrever como um R, cosseno de um θ no tempo. A velocidade a gente descreveu. Lembrando que aqui eu estou calculando tudo em módulo, tá? Não estou atribuindo sinais nem nada. A velocidade a gente descreveu como se fosse um V seno de θ no tempo, né? Decompomos ali o vetor velocidade tangente do MCU, e a aceleração, por consequência, é uma decomposição do vetor aceleração centrípeta do MCU, decomposto como um A cosseno de um θ no tempo também, beleza? Então chegamos nessa tríade de equações, né? E essa tríade de equações ela vai se repetir. E aí lembrando sempre, pessoal, esse θ no tempo aqui, ó, considerando o MC1, é um θ0 mais um ômega-t, beleza? Então aqui a gente já descreveu basicamente todas as equações que vão nortear ali o nosso MHS, né? Então vamos continuando aqui, né? A principal ideia desse slide, rapaziada, é vocês perceberem que se vocês planificam um movimento circular uniforme, vocês chegam no MHS, que é basicamente esse movimento de vai e volta ali, beleza? Então aqui vamos analisar aquelas funções que a gente descreveu anteriormente, né? A equação horária da posição, que a gente tinha visto, um x de t, né? Agora a gente vai fazer de uma maneira mais genérica, vamos olhar apenas para o MHS. Vamos supor que esse ponto aqui no meio é o x igual a zero, o nosso ponto de equilíbrio. E a gente viu anteriormente que ele rodava entre R, ó, vou até voltar o slide, rodava entre x igual a R e x igual a menos R. Mas eu vou deixar um pouco mais genérico, eu vou rodar que ele vai de uma amplitude até menos amplitude, beleza? Então o nosso x de t vai ser A, amplitude, que multiplica o cosseno de um θ no tempo, né? A gente tinha visto o seguinte, era R cosseno de θ no tempo, sendo que θ no tempo era descrito como θ0 mais ômega-t, né? Essa parcela aqui não vai mudar, a gente só vai substituir ele dentro da função. Então seria um A cosseno de θ0 mais um ômega-t, beleza? E aí a gente descreveu a nossa função posição. Então se o meu móvel estiver aqui, ele vai estar sob a posição x no tempo, beleza? E essa função ela tem o limite superior igual a amplitude e o limite inferior igual a menos amplitude, beleza? Agora, se a gente aplicar alguns conceitinhos de cálculo aqui, a gente sabe o seguinte, rapaziada, que a derivada da posição em relação ao tempo, ou seja, a taxa de variação da posição em relação ao tempo, é a velocidade. Então, o que a gente consegue tirar daqui? Se a gente derivar aquela função x de t, a gente vai chegar na função v de t, que é basicamente derivar. Só que a derivada da função ali de cima, rapaziada, fica aí de exercício ao leitor, mas vai dar menos a ômega seno de θ0 mais ômega-t, beleza? Basicamente uma derivada tranquila, né? Vai derivada de cosseno, que é menos seno, e regra da cadeia aqui dentro no argumento do cosseno, beleza? E a gente pode ir além também de novo, né? Porque nós sabemos que a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo é a própria aceleração do móvel, beleza? Então a gente vai concluir mais uma função, que é a aceleração no tempo, a função horária da aceleração, que vai ser menos a ômega ao quadrado cosseno de θ0 mais ômega-t, né? Novamente, derivada de seno, que é cosseno, que multiplica a regra da cadeia do argumento aqui que está dentro da função seno. Então, aquele ômega ali fica ao quadrado, beleza? Então, o que a gente vai ter de interessante ali se a gente observar, rapaziada? Dependendo de onde estiver meu móvel, né? A minha aceleração ela sempre vai apontar para o centro. A aceleração sempre aponta para o centro ali do movimento, né? A velocidade ele pode ou estar indo, né? Ou estar voltando, né? E aí o meu vetor posição é definido como esse vermelhinho aqui, desde o centro até ali a posição do meu móvel no meio do meu movimento, beleza? Então são essas três equações aqui que vão balizar toda a teoria de MHS. E qual que é a brincadeira, pessoal? A brincadeira é vocês tentarem fazer uma analogia reversa, né? Transforma o MHS no MCU, que fica muito mais fácil de vocês enxergarem como tirar argumentos e demais relações aí trigonométricas, por exemplo, diferença de fase e assim por diante, né?
E aí, por fim, a gente pode notar uma coisa interessante, rapaziada. Observem que aqui a função horária da posição ela é em cosseno, assim como a função horária da aceleração também é em cosseno. Então, puxa vida, aqui não é a cosseno na função horária da posição? É a cosseno. E aqui embaixo na aceleração também aparece a cosseno. Então eu posso fazer uma substituição bem interessante ali no meio, né? Que é basicamente o seguinte, ó, a aceleração, a função horária da aceleração também pode ser descrita como menos ômega quadrado vezes a função horária da posição no tempo, né? E essa equação é importantíssima e nós vamos trabalhar ela no próximo slide, né? Que vai ser exatamente agora. Mentira, não vai ser agora não, mas vamos gravar essa equação aqui, beleza? Vamos gravar essa equação aqui, fechou? Ela vai aparecer mais pra frente. Confie em mim que tem mais um slide falando sobre ela aí de novo, né? Antes da gente avançar para estudar aquela equação de novo, vamos ver uma relação rápida aqui entre ômega, que é a velocidade angular do movimento circular uniforme, período, que é o período do movimento circular, e a frequência, que também é a frequência do movimento circular, né? A formulinha mais rápida que a gente tem é o seguinte, período ao invés da frequência. Essa aí é o mais rápido para todos. Só que outra que eu vejo que muitos alunos acabam esquecendo, talvez por pouca familiaridade, é a seguinte, que é importantíssima. Período é 2π sobre ômega e, por consequência, o ômega é 2π sobre período também. Beleza? E o ômega também pode ser descrito como 2π que multiplica a frequência. Essas substituições aqui entre período, frequência e ômega são importantíssimas, porque dependendo dos dados que o enunciado fornece, a gente vai ter que trabalhar com um ou com outro para conseguir chegar ali no nosso resultado, beleza? E aí tem duas formulinhas fechadas bem interessantes, que seria o período para um sistema massa-mola e o período para um pêndulo, né? Quando eles realizam MHS, né? Então o sistema massa-mola, ele está supondo o seguinte, é basicamente uma mola e uma massinha M ligada nele, né? Então eu vou supor que aqui é uma massa emisão. E detalhe, rapaziada, esse movimento ele pode ser tanto vertical quanto horizontal apoiado, né? Então pode ser a massa emisão ali. Se a mola tiver constante elástica K e eu tiver uma massa emisão acoplada, existe a formulinha fechada para o período, que é período igual a 2π, né? Raiz de M sobre K, sendo M, emisão, né? Eu falei que era emisão, sendo emisão a massa ali do nosso objeto que está realizando o MHS, beleza? E a outra formulinha também bastante conhecida é a do período do pêndulo. É bem interessante essa formulinha, né? Que a gente tem o seguinte, se a gente tiver um pêndulo de comprimento L imerso numa região que atua a uma gravidade aparente, lembrando, gravidade aparente, o que eu quero dizer com isso? Se a gente estiver num elevador que está subindo, a gente se sente mais pesado, né? Quer dizer que está atuando uma gravidade aparente no nosso corpo. Então, esse pêndulo ele vai sofrer influência da gravidade aparente do meio em que ele está imerso, beleza? E o período para essa formulinha, a formulinha para esse período aqui, é basicamente 2π, raiz do comprimento do pêndulo sobre a gravidade aparente, fechou? Então são duas formulinhas aí bem interessantes, que é importante aí que o aluno tenha de saque rápido ali no arcabouço de formulinhas que ele possui, beleza? Agora sim a gente vai voltar a trabalhar com aquela formulinha que eu tinha descrito anteriormente, né? Que é basicamente a aceleração, a função horária da aceleração é menos ômega quadrado, que multiplica a função horária da posição, né? Essa fórmula ela é muito importante, pessoal, porque é basicamente ela que a gente vai usar para descrever um MHS, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente está falando aqui a princípio só de cinemática, né? Porque quando a gente fala de cinemática nós falamos de posição, tempo, aceleração e velocidade. Como é que a gente traz essa informação para a dinâmica? O que eu quero dizer com dinâmica? Forças no bloquinho, né? F1, F2, isso aqui são informações dinâmicas e isso aqui são informações cinemáticas, né? A gente consegue fazer esse link basicamente com um pequeno passo, né? Se a gente pega essa equação e multiplica pela massa do corpo, o que a gente vai obter? A gente vai obter m aceleração no tempo, função horária da aceleração no tempo, é igual a menos m ômega quadrado, função horária da posição no tempo, né? Só que, puxa vida, F é igual a MA. E essa aceleração aqui não é a aceleração resultante que está atuando no MHS, né? M que multiplica A, a gente chama de força, né? Só que como é a aceleração resultante do MHS, eu vou chamar de força restitutiva. Por que restitutiva? Por que desse nome? Porque é ela que está restituindo o movimento ali para o centro, né? Então, sempre que o meu móvel estiver realizando MHS, vai existir uma força que aponta para o centro daquele movimento, para o ponto de equilíbrio. Então, a minha força restitutiva, beleza? Então, o que a gente tem de interessante disso? Já reescrevendo ela, força restitutiva é igual a menos m ômega quadrado, função horária da posição
no tempo, né? E aí a gente utiliza de outro artifício, pessoal. A gente vai chamar esse m ômega quadrado de um K do MHS, como se fosse uma constante elástica da mola, né? Um exemplo, como se fosse uma constante elástica da mola. Então a gente finaliza com a seguinte equação: força restitutiva, que eu vou escrever como Frs, é igual a menos K do MHS, que multiplica função horária da posição no tempo. E essa fórmula é importantíssima, porque ela é a única forma. Se a gente quiser provar que um determinado movimento, por exemplo, este movimento aqui, que o meu objeto está seguindo, se a gente quiser provar que este movimento aqui é um MHS, a gente tem que provar que a força resultante que atua no corpo é deste formato, né? Força restitutiva ou força resultante é do formato menos K, que multiplica a função horária da posição, né? Uma posição genérica qualquer. Se a gente prova isso, que a força resultante em cima do corpo é dessa forma, a gente provou que é um MHS. E digo mais, não só a gente provou que é um MHS, mas também a gente consegue tirar informações de período, frequência e velocidade angular importantíssimas. Por quê? Porque a gente tem a seguinte igualdade: K do MHS é igual a M ômega ao quadrado. Só que, poxa vida, a gente não viu anteriormente que ômega pode ser escrito como 2π sobre período? Então vamos escrever M, que multiplica 4π quadrado sobre período quadrado. Mas, poxa vida, a gente também não viu que o inverso do período é igual a frequência? Então, igual a M, que multiplica 4π quadrado, que multiplica a frequência quadrada. Então, olha só que interessante. A partir de uma única equação de dinâmica, né? Uma única não, né? Geralmente vão ser alguma, no mínimo duas, né? A partir de equações de dinâmica, a gente conseguiu descrever várias informações cinemáticas, né? Tudo isso usando a teoria de MHS. Então, lembrando, se vocês quiserem provar que um movimento é um MHS, obrigatoriamente você tem que chegar numa equação deste tipo. E aí, a partir disso, vocês tiram um K do MHS, que vai fornecer informações valiosas aí sobre período, frequência e assim por diante, beleza? E aí nada melhor do que a gente finalizar a aula fazendo um exemplo prático, né? Essa aqui é a questão classicíssima, né? Que é um planeta de raio R massa m atravessado por um túnel a uma distância d do centro do planeta. E aí, para fazer essa questão, a gente precisa primeiro entender o seguinte: se eu pego um corpinho aqui e jogo ele, essa questão ela é um enunciado claramente teórico, né? Então, qual que é a ideia? A gente não vai supor que o corpo ele fica fazendo zigue-zague aqui dentro, a gente só vai supor que ele faz um movimento de ida e volta, né? E a nossa intenção é provar que isso aí é um MHS, né? Então, por exemplo, eu vou assumir que tem aqui minha bolinha vermelha, né? Meu corpo aqui realizando um movimento genérico aqui ao redor do centro desse túnel, né? E a gente vai fazer o seguinte: a gravitação ela funciona como se fosse uma suposta lei de Gauss também, né? Apenas a massa interna ali, a posição daquele corpo, o raio que define a posição daquele corpo no centro do planeta, é que vai fazer a atração gravitacional. Então, só essa massa aqui comprimida nessa região azul é que vai fazer a atração gravitacional. E a partir disso eu consigo aqui descrever qual que vai ser a força de atração gravitacional que está atuando naquele corpo, apontando para o centro do planeta. Mas, além disso, eu vou já também traçar algumas outras informações dinâmicas aqui, beleza? Que informações são essas, pessoal? Vou traçar, por exemplo, aqui a posição, beleza? Vou traçar uma posição aqui na direção do meu movimento. Vou falar que isso aqui é um X, beleza? E aí eu vou falar também que aqui nós temos um raio Rzinho ali, né? Até a posição do meu objeto, beleza? Já traçamos aí duas variáveis de interesse. E aí o que a gente precisa ver, pessoal? Concordam comigo que esse corpo ele não vai fazer movimento na direção perpendicular ao túnel? Né? A gente já sabe que a força resultante naquela direção é nula. Então a nossa força restitutiva aqui, ó, que nem estava escrito aqui, obrigatoriamente tem que ser calculada na direção do movimento periódico, ela não pode ser calculada em outra direção, né? A gente vai ter que descrever quem que é a minha força restitutiva nessa direção aqui, beleza? Então, para descrever essa força, pessoal, quem que vai ser ela? Basicamente, a decomposição dessa força gravitacional FG azul, deixa eu até escrever FG aqui, beleza? Basicamente, a decomposição dessa FG na direção ali, na direção do meu movimento ali, que é definido por este ângulo θ, beleza? Então, vamos lá escrever aqui qual que vai ser a nossa força restitutiva, né? Vai ser basicamente a minha força gravitacional cosseno de θ, só que para isso eu preciso primeiro definir quem que vai ser a minha força gravitacional, né? Lembrando que só a parte azul, só a porção de massa compreendida aqui nessa região azul é que efetivamente vai fazer força gravitacional. E a gente pode escrever ela como Gzão, que multiplica mzinho, sendo mzinho a massa do corpo, né? Mzinho
a massa do corpo, agora que multiplica a nossa massa equivalente da porção aqui de dentro, né? Lembrando que isso aí é uma relação de volume, né? Então, o volume total está para a massa total, assim como o volume lean está para a massinha. Só que o volume é diretamente proporcional ao raio, né? Então, o volume total é diretamente proporcional ao raio ao cubo, assim como a massinha é diretamente proporcional ao raiozinho ao cubo. Então, a gente chega na seguinte relação, que a massinha do meu planeta pode ser descrita como mzão raiozinho ao cubo sobre raiozão ao cubo, beleza? Então, vai ser G, que multiplica mzinho, que multiplica raiozinho ao cubo, que multiplica a massa total do planeta sobre raiozão ao cubo, que agora sim completamos aqui a massinha do planeta, que multiplica raiozinho ao, sobre raiozinho ao quadrado, que é o quê? É basicamente a nossa forma da força gravitacional, que é G, M1, M2, sobre distância ao quadrado. Só que a distância, no caso, é o raio, a distância da minha bolinha até o centro do planeta, beleza? Então tá aqui a nossa força gravitacional. E olha que interessante. Ela é do tipo G, Mzão, Mzinho, raiozinho sobre raiozão ao cubo, né? Ela fica linear. A minha força gravitacional é linear, diretamente proporcional ao raiozinho, né? Meu raiozinho está parecendo M, pronto. Diretamente proporcional ao raiozinho. E agora, pessoal, eu preciso descrever basicamente como é que eu vou calcular essa função cosseno, né? Só que o cosseno, se a gente for olhar para este triângulo aqui, pessoal, esse triângulo definido pelo x, pelo r, né? A gente consegue tirar o cosseno bem rapidamente, né? Vou fazer aqui do lado, ó. Esse aqui é o triângulo definido pelo rzinho e pelo x. E notem, o θ estava aqui, né? Então a gente consegue observar que R é a minha hipotenusa, x é meu cateto adjacente. Então, poxa, saiu direto, né? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então x sobre Rzinho. Beleza? Então daqui a gente tira uma coisa bem interessante. A minha força restitutiva já vai até cortar, vocês já podem até ver que vai cortar ali as informações, né? Vai ser G, Mzão, Mzinho sobre raiozão ao cubo, que multiplica raiozinho, força gravitacional, que multiplica cosseno de θ, só que cosseno de θ é x sobre r. Olha só. Então o rzinho cortou. O que me sobra, pessoal? Me sobra o seguinte. Força restitutiva é G, Mzão. G, Mzão. Mzinho sobre raio ao cubo, que multiplica x. Poxa vida, não está daquela forma força restitutiva é igual a menos K do MHS, que multiplica x, né? Claro que está em módulo, né? A gente está fazendo sempre as contas em módulo, né? Mas já está nesse formato. Então, olha só que interessante. Eu provei que se a minha força restitutiva possui o mesmo formato achado teoricamente, que é o formato teórico anterior, né? Eu concluí que é o MHS. E não só isso, eu já achei inclusive o K do MHS, né? Então, eu já posso até escrever aqui embaixo. K do MHS vai ser Gzão, Mzão, Mzinho sobre raiozão ao cubo, raiozão do planeta. Beleza? E o que é mais interessante ainda, pessoal? O que é mais interessante? Eu não usei a informação da distância D do centro do planeta, né? Eu só usei que era... eu nem precisei usar aquela informação, que o túnel passava uma distância D do centro do planeta, né? E com esse K do MHS eu já consigo tirar todas as informações que eu preciso, porque isso aqui é descrito como M ômega quadrado. Olha que interessante. Que também pode ser descrito como M, que multiplica 4π ao quadrado sobre período ao quadrado. Então eu achei o período. E se eu quiser a frequência, é M que multiplica 4π ao quadrado, que multiplica a frequência ao quadrado. Então, poxa vida, eu, com uma equação de força resultante, consegui tirar todas as informações que eu precisava, né? Claro que, eventualmente, essas equações elas podem ser um pouco mais difíceis de trabalhar, e vale a pena o aluno aprender algumas aproximações, né? Como, por exemplo, essa aproximação aqui, 1 mais x elevado a n, se x é muito menor do que 1, né? O módulo de x é muito menor do que 1, né? A gente pode aproximar isso aqui como 1 mais nx, né? Isso aqui a gente demonstra a partir do binômio de Newton, tá? Então essa aproximação ela pode ser útil em vários casos aí. Então, rapaziada, espero que tenham gostado da aula. Ficamos aí à disposição. E se precisarem de ajuda, é só falar comigo e até uma próxima.